e hoje a gente vai ler o capítulo 6. Ele é o complemento do capítulo 5, porque ontem a gente citou 3 metáforas da vida, né, de como a gente deve ver a vida à luz da Bíblia. A primeira foi que a vida é um teste, a vida é um cargo de confiança, e agora a gente vai ver que a vida é uma atribuição temporária. Vamos lá? E ele cita o Salmo aqui, o Salmo 39:4, que diz assim: Senhor, me faz lembrar quão breve é o meu tempo na terra. Me faz lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera, é passageira. E aí em Salmo 119 também ele diz: Viverei poucos anos aqui na terra. Então é sobre nossa atribuição temporária, algo que a gente veio aqui fazer, mas de forma temporária. E aí ele diz: a Bíblia é cheia de metáforas, né? Se referindo quanto à nossa natureza breve, né? O nosso tempo pouquinho que a gente tem aqui nessa terra. A Bíblia traz algumas metáforas para dizer o quão curta, o quão breve é a nossa vida. E aí a Bíblia descreve que é uma neblina, uma estreita passagem, ou seja, uma passagem bem apertadinha, um sopro e até um fio de fumaça, ou seja, algo muito passageiro, muito rápido. E ela diz que nós nascemos ontem, né, e que os nossos dias passam como a sombra, né, de tão rápido que é. E para que a gente possa aproveitar da melhor maneira o tempo que a gente está aqui nessa terra, a gente tem que lembrar de 2 coisas, né? Primeira, em comparação à eternidade, o tempo da gente aqui é super curto. Então, se a gente vive aqui com os olhos na eternidade, a gente consegue aproveitar as coisas aqui muito melhor. A segunda coisa, a Terra, né, esse lugar que a gente vive aqui é temporário, vai passar muito rápido. Então, se a gente está com os olhos na eternidade, lembrando que nossa vida vai passar muito rápido, e de que aqui não é o nosso lugar, aqui não termina, quando a gente morre não acaba. Aqui é só um período que a gente está passando, né, a nossa casa temporária. Se a gente tem essas 2 coisas em mente, a gente consegue viver melhor e aproveitar melhor o tempo que a gente está aqui. Lembre que é aproveitar da forma certa. Porque o nosso tempo aqui, né, a nossa metáfora de vida deve ser de que a vida é um teste, então tudo aquilo que a gente passa é o Senhor nos testando para provar o nosso caráter e colocar o nosso coração no lugar, e também um cargo de confiança. Ele nos deu um cargo de confiança, nós somos os embaixadores dele aqui. Então nós pertencemos a uma pátria, viemos aqui para trazer a mensagem do reino e a gente vai voltar para casa. Então, nossa vida é passageira, mas a gente precisa se apegar da forma certa, porque não é pra gente viver aqui desesperadamente querendo aproveitar as coisas daqui, porque os desejos da terra, quem se torna amigo do mundo, vira inimigo de Deus. Então, é sobre a gente estar aqui numa missão e a gente cumprir essa missão, nesse cargo de confiança que o Senhor deu, passar pelos nossos testes para que a gente seja aperfeiçoado aqui, para que a nossa recompensa seja eterna. A gente vai receber essa recompensa na eternidade. E ele cita aqui: não fique apegado a esse mundo. Peça para Deus ajudar você a ver esse mundo aqui, as coisas aqui, como realmente são. Davi, ele orou e disse assim: Senhor, me mostra o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e me faz conhecer a minha fragilidade. É porque quando a gente se vê como de fato somos e não, né, as pessoas que precisam conquistar tudo, porque eu sou famoso, tem gente que se acha até um semideus, né, aqui nessa terra. Quando a gente se vê assim, a gente se apega às coisas daqui e aí a gente se torna inimigo de Deus porque a gente ama esse lugar, né? E aí a gente não quer, né, se importar com a eternidade, porque de fato só existe o aqui e o agora. Mas quando a gente tem essa visão de que a vida aqui é temporária, de que o que a gente passa aqui é um teste para nos aperfeiçoar e de que a gente precisa ficar com os olhos na eternidade, porque lá é a nossa casa de verdade, essa casa aqui, esse corpo é temporário, aí a gente passa a não se importar com coisas bobas, né, dessa terra. A gente pode usufruir de muitas coisas que tem aqui, a gente só não pode se perder a ponto de amar esse mundo e não querer partir daqui de jeito nenhum. Tem gente que tem medo de morrer, que não quer morrer, que se apegou e quer viver tudo aqui, e parece que um dia após o outro a pessoa fica desesperada, desenfreada, sabe, como se precisasse, eu preciso aproveitar porque a vida é curta, então vou fazer tudo que eu preciso fazer. Quando na verdade a gente tem uma missão bem estabelecida aqui, e a gente precisa cumprir essa missão. A Bíblia compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária em um país estrangeiro, como eu falei para vocês. É como se a gente mora num lugar que não é nosso, a gente está aqui de forma passageira e a gente vai voltar, a gente vai para a nossa casa de verdade, né, que é lá na eternidade. E aí a Bíblia diz assim: aqui não é o seu lar permanente, nem é o seu destino. Você só está de passagem, né? E aí ele usa alguns termos. Somos uns forasteiros aqui, né? Peregrinos, estrangeiros,
né? Estranho, visitante, viajante. É como se a gente saísse daqui da nossa nação, Brasil, e fosse para uma outra nação, só que para carregar uma mensagem do Brasil para lá. E aí imagina que a gente chegou lá e se vislumbra com aquele lugar, e aí se apega, começa a ficar apaixonado por aquele lugar, e aí se dedica somente àquele lugar. E esquece que você veio de um lugar para trazer a mensagem para aquelas pessoas, e não para se encantar com aquilo ali e viver para aquilo e amar aquilo a ponto de virar inimigo do seu próprio país. Porque imagine você virar inimigo da sua própria nação porque você se encantou pelas coisas que tinha naquela outra que você foi para levar uma mensagem, né, para ajudar aquelas pessoas com a mensagem importante que você tem da sua. E aí agora ele vai citar um versículo que diz assim: vocês pensam somente nas coisas terrenas? Mas nós somos cidadãos dos céus, onde vive o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu sou cidadã do céu, quando eu venho para cá para trazer uma boa notícia, que são as boas novas, né, do Evangelho, eu venho sabendo que eu estou em missão e que eu não estou aqui, né, eu vou usufruir do que aquilo tem, do que é lícito para eu usar naquela nação que eu estou, mas eu não vou me encantar com ela a ponto de desistir da minha missão. E lembrando que essa terra aqui ela vai acabar, né? A eternidade é para sempre, né? A vida com Deus é para sempre, mas essa terra vai chegar ao fim, né? E ela vai ser destruída, como a gente já viu lá em Apocalipse. A gente já tem um spoiler, né? O Apocalipse já revela pra gente o que vai acontecer aqui. Então a gente vai se importar com algo, a gente vai abandonar a nossa missão, que é eterna e que tem uma recompensa para a eternidade, que a gente vai morar com Jesus para sempre, por conta de algo que acontece aqui nesse mundo e de que é passageiro e que a terra vai acabar, tudo vai acabar, as pessoas vão morrer. Você lembra do seu bisavô, do seu tataravô? Você tem uma foto dele na sua estante, você tem uma foto dele no seu celular, né? Ali na tela de início do seu celular? A gente não lembra quem são essas pessoas, a gente não lembra nem o que é que elas fizeram, a gente não sabe nem a história delas. Daqui uns dias você vai ser esse tataravô, esse bisavô, e que as pessoas não vão lembrar de você, não vão nem sequer ter uma foto sua, e você viveu aqui nessa vida para as coisas aqui e perdeu a eternidade. Então que fique claro, qual é a minha identidade, Raquel? Eu não sei qual é a minha identidade. Minha identidade está no lar eterno, na nossa pátria no céu. A minha identidade está em Cristo. Quem eu sou? Eu sou cristã, eu sou discípula de Cristo. Essa é a minha identidade. Ah, não, eu sou médica, sou dentista. Não, eu estou. Porque se acabar a medicina do mundo, se acabar, né, o problema de dente no mundo, eu vou deixar de ser alguém? Não vou ser ninguém. Ai, meu Deus, eu não sei ser mais nada, só sei ser médica. Eu não preciso de médico mais, então eu não sou ninguém? Não, eu sou cristã, eu sou filha de Deus, né? Eu sou irmã, né, de Jesus, ele é meu irmão mais velho. Eu tenho a minha identidade na eternidade, na minha pátria que é no céu. Isso ninguém nunca vai tirar de você. Então essa é a tua identidade, essa é a nossa identidade. E ele diz, quando você entende, né, qual é a sua identidade, você para de se preocupar com tudo, né? De ter tudo aqui nessa vida. Porque Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver o aqui e agora, pegar os valores e as prioridades e o estilo de vida daqui, e ele chama a gente de adúltero espiritual, ou seja, você está atraindo o Senhor quando você tem a mensagem do reino, quando sua pátria é o céu, mas você decide abandonar essa missão e vai se entregar às coisas daqui. Então, isso também é adultério. Ele chama de flertar com as tentações do mundo, com os desejos, as paixões do mundo, né? Vocês estão tentando passar a perna em Deus, se tudo que vocês querem é para o benefício próprio de vocês, né? E vocês vão acabar sendo inimigos de Deus. Então, se a gente quiser ser inimigo de Deus, a gente vai começar a flertar e a desejar apenas as coisas aqui, morrendo de medo de morrer, porque eu quero ficar aqui, porque eu gosto, amo isso aqui, sendo que minha pátria é lá no céu, né? E eu tô aqui só em uma missão. E aí ele afirma que a Bíblia diz que nós somos embaixadores aqui nesse mundo, né? Embaixadores de quem? De Cristo. Se nós abandonássemos essa essência, seríamos traidores, né? Porque abandonamos o nosso amor, né, pelo Senhor e pelas coisas do Senhor, né, pela missão que ele nos deu, para viver as coisas aqui ao nosso bel prazer. Ele diz aqui, né, que lamentavelmente muitos cristãos estão traindo o seu rei e o seu reino. Ingenuamente chegaram à conclusão de que por viverem aqui, seu lar é aqui. Mas não é, a Bíblia é clara. Amigos, esse mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele. Não deem espaço ao ego de vocês, porque isso vai custar a sua alma. E algo que me chamou a atenção e que eu anotei, que eu quero frisar aqui para vocês, falar novamente, é que nós estamos traindo a Deus no momento em que eu prefiro me apegar às coisas daqui, né? E estou aqui para representar o reino, mas desisto da minha missão
porque eu decidi que vale muito mais a pena viver para mim mesma e para aproveitar as coisas daqui, porque elas brilharam tanto aos meus olhos que eu achei que a minha missão já não era importante, que o que importava era o aqui e o agora. Podemos usar então as coisas desse mundo? Claro que sim, mas sem nos apegar a elas, né? Sim, que sejam ferramentas, inclusive, né? Porque eu preciso de água, preciso de moradia, preciso de comida e preciso de tantas outras coisas e que essas coisas não tomem o meu coração, mas que seja apenas para eu usar, né? Eu uso e não deixo que elas me dominem. E a gente está numa era muito mais difícil, porque é uma era em que as coisas parecem ser mais fáceis, né? Nós somos muito bem servidos, a mídia, né, é muito futurista, tem muitas atrações, muitas coisas que brilham aos nossos olhos, né? Coisas fascinantes no nosso dia a dia. Mas somente se a gente tiver a nossa identidade firmada em Cristo, a gente vai olhar para essas coisas e lembrar que a vida é um teste, é um cargo de confiança e vai passar, é uma atribuição temporária. É que o encanto dessas coisas não podem guiar a nossa vida, né? Não podem exercer sobre nossa vida um afastamento da nossa real missão aqui. E as dificuldades? Aflições, rejeições, né? Tudo que aparece no nosso caminho. Isso é explicado facilmente. Primeiro, lembra que a gente falou no último capítulo? É um teste do Senhor para provar o nosso caráter e colocar nosso coração no lugar certo. E aí parece que a gente não está vendo Deus responder a nossa oração, parece que as promessas não estão sendo cumpridas, quando na verdade, qual o fim dessa história? Ele diz assim, para impedir que nós fiquemos muito apegados a tudo isso aqui, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamento e desgostos nessa vida, para que a gente jamais perca o anseio pela satisfação que é viver na eternidade. Então, muitas vezes as coisas que nos acontecem aqui, que nos causam desânimo e desgosto, é para que a gente volte o nosso coração para o lugar e olhe e fale assim, isso vai passar, né? Isso aqui é temporário, isso aqui é passageiro, isso aqui tudo vai acabar, para que a gente não pegue o nosso coração e coloque nessas coisas, que a gente tem que guardar o nosso coração, a Bíblia diz isso, porque o nosso coração é enganoso. E de fato a gente nunca vai ser feliz aqui nessa terra, totalmente feliz, porque o nosso lar não é aqui, né? E fomos criados para algo muito melhor. Então o que o olho não viu, o que a gente nem ousou pensar, são as coisas que o Senhor preparou para nós. Então é muito maior do que apenas isso aqui. E mesmo que você olhe e fale, nossa, mas aqui já tem coisas muito boas, né? E imagine que na eternidade vai ter tudo de muito melhor que a gente nem sabe o que é. E não vai ter a parte ruim do mundo, né? Que é a maldade, o diabo e as coisas ruins. Lá no céu não vai ter nem lágrima, nem sofrimento, nem choro. Então vai ser só coisa boa. Então que a gente nos apegue a essas verdades, né? Não só nos momentos difíceis, mas nos momentos bons também. Pra gente não querer amar as coisas desse mundo e entregar o nosso coração a elas e se esquecer, né, da eternidade. E ele cita aqui, né, uma frase de C.S. Lewis, né, que é o escritor das Crônicas de Nárnia, que diz, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, se não é eterno, é inútil. E aí a Bíblia diz assim, não fixamos os olhos naquilo que a gente vê, mas a gente vai fixar os nossos olhos naquilo que a gente não vê, porque o que a gente está vendo agora, tudo isso aqui, vai acabar, é temporário, mas o que a gente não está vendo, que é eterno, vai durar para sempre. Então, que a gente foque, sempre fixemos os nossos olhos naquilo que a gente não vê, que é na eternidade. Porque isso aqui que a gente vê é temporário. E aí ele diz algo muito importante. É um erro muito grande você dizer que a meta de Deus para sua vida é prosperidade material e fama, usando isso como definição de ser bem-sucedido aqui nessa terra ou de ser um homem ou uma mulher de Deus. Por quê, né? Porque a vida e a abundância que a Bíblia fala não é uma vida de abundância de coisas materiais. É, na verdade, uma vida que garante pra gente a recompensa da eternidade, né? Se a gente for citar aqui, por exemplo, Paulo foi fiel e acabou na prisão. João Batista foi fiel e foi decapitado. Pessoas fiéis foram martirizadas ali, né, naquelas arenas, né? Então, não é sobre ter a garantia de que eu vou ter bens materiais e fama, só porque eu sou fiel a Deus, né? Como eu citei aqui os exemplos de homens da fé. E aí ele vai dizer que a vida não é o fim de tudo. Na verdade, ela é o fim aqui dessas coisas da terra, ela é o início, né, para a eternidade. E a Bíblia cita, né, a galeria dos heróis da fé lá em Hebreus e diz que todos eles morreram na fé, né? Eles não receberam as coisas que Deus prometeu ao seu povo, mas as enxergaram lá no futuro e ficaram alegres. Eles sabiam o que iria acontecer, mesmo não estando presenciando ali, vivendo aquele momento, mas eles ficaram alegres. E eles diziam que eram visitantes, estrangeiros nessa terra, e estavam esperando o quê? Uma pátria muito melhor, né? Uma pátria celestial. Portanto, Deus não se envergonha de dizer que é o Deus dele, visto que Deus mesmo preparou uma cidade para eles lá, para todos nós.
Então, seu tempo nesse mundo não é toda a história da sua vida. Então, não importa como está a história da sua vida agora. Não acaba aqui. O tempo da sua vida aqui não quer dizer que é toda a sua história. Aqui é só o teste. E você sendo aprovado, você terá uma grande recompensa e é lá na eternidade, ao lado de Deus, perto de Jesus, imagine. E é preciso, de fato, minhas irmãs, ter muita fé para viver nesse mundo. Por quê? Porque a gente vê as injustiças. E eu nem falo das muito grandes aqui que eu poderia citar, mas vou citar o exemplo que ele deu aqui no livro. É bem conhecida a história, né, uma antiga história de um missionário que estava aposentado e estava vindo para a América do Norte, num navio. Só que no mesmo navio dele estava também o presidente dos Estados Unidos. Então eles estavam indo, voltando para lá, para os Estados Unidos. E aí multidões estavam lá aguardando o presidente, tinha uma banda militar, tapete vermelho, toda a imprensa lá, para receber o presidente dos Estados Unidos. E ele estava vindo no mesmo navio. E aí, quando chegou o presidente, aí todos festejavam, né? Porque o presidente retornou para a América do Norte, para os Estados Unidos. Mas o missionário desembarcou lá, ninguém nem notou ele, nem estava sendo notado. Lembrando que ele era um missionário que já estava aposentado, né? Deveria ser uma pessoa mais velha. Sentindo pena de si mesmo e ficou ressentido, ele começou a se queixar para Deus, né? E aí então Deus lembrou para ele: meu filho, você ainda não chegou em casa. Aquele presidente tinha chegado em casa e era aquilo que ele tinha, mas aquele missionário ainda não tinha chegado em casa e existe uma festa lá preparada para ele. Lembra do capítulo anterior que dizia assim que primeiro você vai ser reconhecido pelo próprio Deus dizendo: venha, né, missionário, fez bom trabalho, muito bom trabalho você fez, vai ser reconhecido por Deus. A segunda coisa que ele vai dizer é: toma aqui uma responsabilidade muito maior, você vai ter uma promoção agora. Você foi tão bem que agora eu vou lhe colocar na sua mão ainda mais, porque vamos trabalhar na eternidade, né, para o Senhor. E aí ele vai receber de acordo com aquilo que ele fez aqui, né? Isso vai determinar, o que ele fez aqui determina como vai ser a eternidade dele. E a terceira coisa é: você será honrado em comemoração, né? Que a Bíblia fala sobre isso. Venha participar do gozo, né? Venha participar dessa festa. Então isso vai acontecer quando ele chegar em casa e não aqui nesse mundo, né? Esse reconhecimento, essa fama. E aí ele diz assim, né, aqui no livro: não serão necessários nem 2 segundinhos, né, depois que você chegar no céu, para você olhar e dizer: nossa, e eu dando tanta importância para aquelas coisas lá da terra, né, colocando tanta energia, tanta preocupação nas coisas lá. Apenas 2 segundos admirando, vendo tudo que foi reservado para ele. E ele vai olhar e falar: oh, eu lá preocupado com tudo aquilo lá que eu passei, aquelas coisas todas que eu queria, que, oh meu Deus, oh, infinitamente melhor. E aí você vai se perguntar: onde que eu tava com a cabeça, que eu tava me importando com aquilo que acaba, que não tem mais, que vai ter fim, que vai ser destruído, né? E aí ele diz: quando a vida ficar difícil e você é subjugado pelas dúvidas, quando você tá com dúvidas, quando tá tudo difícil, imagine, lembre que vale a pena viver para Cristo, porque esse esforço que você faz aqui, ele vai ressoar na eternidade. E é lá na eternidade que você vai ter a sua recompensa. É lá que vai ter a festa. É lá a sua fama, né, daquilo que você fez aqui. E quando você morrer, você não está indo embora de casa. Você, na verdade, morreu para ir para casa. E lembrando, minhas irmãs, do nosso tema para reflexão, sempre anote: o mundo não é a nossa casa, não é o nosso lar. E o versículo para memorizar: assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente não vê. Porque o que a gente vê é temporário, mas o que não vemos é eterno. E a pergunta que fica aí para você meditar, né? O fato da vida ser algo temporário, né? Como é que isso deve mudar a minha maneira de viver nesse exato momento? Como é que eu preciso começar a ver, enxergar as coisas, sabendo dessa verdade incrível de que a vida é temporária, né? De que é uma atribuição que vai acabar, que tem prazo de validade. Porque a eternidade não tem, é para sempre. Mas aqui tem. A gente já nasceu e Deus já tinha escrito a nossa data, o dia que a gente iria morrer. E aí, minha irmã, o que é que você precisa mudar nesse exato momento? Lembrando que você não precisa se preocupar com esse lugar aqui, que você precisa se preparar para a eternidade. Esse é o nosso capítulo 6 e a partir de amanhã vamos para o capítulo 7. E que o Senhor esteja falando muito ao seu coração, como Ele tem falado com o meu. Como eu disse para vocês, eu leio junto com vocês. E o Senhor sempre traz suas verdades, né? Situações que acontecem, que na hora que eu leio, eu falo: é, Senhor, verdade. Não precisa se preocupar com essas coisas. Tudo isso aqui vai acabar e vai passar. Me ajuda a colocar os meus olhos na eternidade. Então, que o seu coração seja colocado no lugar certo. E lembre que quando acontecer algum teste, porque a vida é um teste, você está sendo provado no seu caráter para que o Senhor te aprove
e que você não se preocupe com as coisas desse mundo, mas que lembre que tem uma eternidade para nós. E se você quiser o livro, não esqueça que está aqui na descrição do vídeo. É muito bom ler, anotar, fazer suas anotações. E o livro é bem baratinho, ele é menos de 30, ele acho que 30 e poucos reais. Então, vale a pena você ter para sempre consultar, para ler para os seus filhos, enfim, para emprestar para alguém que está precisando. E aí o link está aqui embaixo. Eu vejo você amanhã no nosso capítulo 7.